Hoje é a lição 108 do livro Vinha de Luz. Operemos em Cristo. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 17. À espera de resultados, depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas, pode provocar enormes prejuízos em nossa romagem para a suprema luz. Enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações, desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. Quanto seja possível, distribuamos o bem, entregando nossas atividades ao Cristo, divino doador dos benefícios terrestres. É perigoso estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda mesmo quando sejam preciosas joias do nosso inclínio espiritual. Em nossa expectação ansiosa por enxergar a soma de nossos gestos nobres, podemos parecer egoístas, ingratos e maldizentes. Copiemos o pomicultor sensato. Preparemos a terra, auxiliando-a, adubando-a, em seguida lancemos ao solo sementes e mudas valiosas. O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará das circunstâncias favoráveis no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira, ou anular-nos-á o serviço, por meio de processos naturais, adiando a realização de nossos desejos, em virtude de razões que desconhecemos. O pomicultor equilibrado trabalha com títulos de sincera confiança no céu. Ignorando de maneira absoluta, se colherá flores ou frutos de suas obras, no quadro do imediatismo humano. Ampara-se, todavia, na providência divina e trabalha sempre em benefício de todos. Cumpramos assim nossa tarefa, por mais alta ou mais humilde, esperando invariavelmente em nome de Jesus. Junto dele sejam para nós a glória de amar e o prazer de servir. Quem vai falar para nós sobre esse texto é a Cláudia Miranda. Boa noite, Cláudia. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui de novo, né? Essa oportunidade, agradecendo a casa por mais uma vez me dar essa oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Hoje, desde o dia que o pessoal pediu que eu viesse fazer esse estudo, eu comecei a prestar muita atenção, porque eu brinco que todo estudo que eu faço, às vezes eu faço alguns estudos lá na casa de Joana Dark, todos os estudos que eu faço, o primeiro puxão de orelha é para mim, né? Depois primeiro a gente tem que olhar para aquilo que está sendo nos falado. E aí eu comecei a prestar atenção nisso aqui. Quantas coisas nós não fazemos esperando reconhecimento, esperando aplauso, esperando pelo menos um obrigado. Nas nossas lidas diárias, a gente vai para o trabalho, a gente faz o nosso papel no nosso trabalho e a gente está ali por uma questão de uma troca. Eu te presto um trabalho, você me paga um salário porque eu preciso desse salário para a minha sobrevivência. Mas ainda assim, nós queremos aplauso. Nós queremos que alguém fale, olha, parabéns, você fez esse trabalho correto.
Se nós pararmos para pensar, a nossa obrigação é fazer o trabalho correto, porque nós somos pagos para aquilo. Então, nós não estamos fazendo nada absurdamente fora do que é esperado. Mas quando eu trago isso para um trabalho que eu faço, para uma atitude que eu tenho, para um amigo, para os nossos familiares, eu sempre estou esperando retorno. Eu sempre estou esperando alguma coisa, algum agrado em troca daquilo. Quando Emmanuel vem nos falar, né, que nós devemos operar em Cristo, o que seria esse operar em Cristo? É o dar sem esperar reconhecimento. É o fazer pelo simples prazer de ajudar, de melhorar uma situação. E nós não estamos acostumados a fazer isso. Quer ver um exemplo? Dentro de casa. Quantos casos familiares a gente não vê, a gente não ouve a famosa frase? Principalmente de pais para filhos, né? Mas eu criei esse menino, eu dei casa, eu dei estudo, eu dei não sei o quê, eu dei as melhores roupas. E hoje ele não me reconhece. Gente, eu não estou falando da questão da gratidão. Eu estou falando que nós precisamos, nos foi dado um ser para que nós colocássemos esse ser, que nós chamamos de filho, para que a gente pudesse ajudá-lo no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Nós somos os pomicultores. Nós estamos plantando esses frutos. E muitas vezes nós não vamos colher. Vocês sabem da história das tâmaras, né? Quem planta tâmaras não come tâmaras, não colhe tâmaras, porque ela leva anos para começar a frutificar. Esse é o nosso papel. Muitas vezes plantar para uma colheita que talvez a gente nem veja, mas a semente está lá. Vocês querem um outro exemplozinho danado? Sogra. Ê, bênção. Mas, principalmente, gente, pelo amor de Deus, entendam o parâmetro aonde eu estou colocando isso, tá? Não é uma crítica nem nada. Mas a gente vê muito isso. Há pouco tempo, uma amiga minha falou para mim assim, Cláudia, a vida é engraçada, né? A gente tem filho, você se mata para criar, leva para a escola, paga colégio, né? Investe uma vida inteira, passa a noite acordado, busca nos lugares, procura dar um padrão de vida melhor, aí eles crescem. Gente, o termo que ela usou foi exatamente esse. Aparece uma mariquinha e leva ele embora. Na hora que ele está dando fruto, leva ele embora. E cá para nós, gente, a gente pensa assim, não pensa? Lá no fundinho a gente vai admitir. A gente pensa. Mas esse é o papel. É o deixar uma pessoa construída, evoluída, aberta, para que aquele novo núcleo familiar aconteça de forma madura, de forma correta, de forma equilibrada. Mas nós pensamos no quê? Meu filho não me reconheceu porque ele casou e foi embora. A mariquinha levou. Quantas vezes dentro de um relacionamento de casal, né? Às vezes o marido chega do trabalho, ele está cansado, passou um dia infernal, com situações pesadas, e aí você resolveu que ia fazer um bolinho de laranja. Aí o coitado chega, toma um banho, a cabeça está explodindo, preocupado,
Ele fala assim aqui, eu vou tomar um banho e vou deitar. Você quase mata o coitado. Mas eu fiz um bolo de laranja, você não viu o bolo de laranja que eu fiz para você? Você não está nem aí para... Aí começa o problema. Está vendo como que nas pequenas coisas nós queremos? Nós esperamos reconhecimento e aplauso. Quando eu olho para a vida de Jesus, e hoje foi uma coisa que ficou me martelando muito durante o dia. Vocês já pararam para pensar? Se Jesus resolvesse cobrar da gente o que Ele passou por nós, a gente estava lascado. A gente estava lascado. Foi uma vida de exemplo, de humildade, de dedicação, tranquilo, calado. E ao invés de aplauso e reconhecimento, qual que foi o pagamento? A cruz, o Calvário. Quando nós falamos, operemos em Cristo, é isso que Emmanuel quer nos trazer. Vamos começar a olhar as situações como forma de melhoria, porque nós fazemos parte de um todo. Cada um de nós faz parte de um todo. E tudo que eu faço gera consequência. E toda consequência que eu crio no outro, ela me afeta. O outro pode estar lá do outro lado do planeta, me afeta, porque nós somos um todo. Nós estamos todos interligados. Vocês já perceberam quando a gente fala assim, nossa, tá um ambiente estranho, tá um ambiente esquisito, pesado, carregado? Vocês já perceberam isso? Isso se chama psicosfera. São várias pessoas, às vezes, emanando uma energia, um pensamento pesado, ruim. E aquilo me atinge. Às vezes eu nem sei, às vezes eu entro num lugar que eu não tenho nada a ver com aquele lugar. Eu entro, eu já sinto aquela energia pesada, aquela coisa densa. Porque me afeta. Então, quando eu percebo, quando eu começo a entender que o operar em Cristo é dar o meu melhor em qualquer lugar que eu tiver, sem esperar qualquer forma de agradecimento, qualquer forma de reconhecimento. E aí eu vou tocar num nervozinho complicado que a gente tem, chamado orgulho. Esse abençoado, a gente acha que não tem, mas tem. Quando qualquer coisa que eu vá fazer, em que eu estou na liderança, isso aqui hoje, ó, que eu estou fazendo, eu estou aqui na frente. Existe um medo antes de subir ali para falar para vocês? Existe. Sabe por que esse medo existe? Alguns de vocês vão adorar, outros de vocês vão detestar. Para alguns vai tocar alguma coisa, para outros não. Mas qual que é esse medinho que dá? Será que eu vou ser aceita? Será que todo mundo vai gostar do meu estudo? A minha função não é saber se todo mundo vai gostar. É estar aqui, de coração aberto, trazendo essas lições para que a gente aprenda junto. E a gente precisa aprender a fazer isso no nosso dia a dia. E não são com grandes coisas, não. Às vezes é uma pessoa que precisa de uma palavra, precisa de um telefonema para falar: oi, fulano, está tudo bem? Às vezes é aquele familiar que você não vê há muito tempo, que todo dia você liga, você lembra dele, mas você nunca acha tempo. E quando você acha um tempinho e liga, só para falar assim: oi, fulano, como é que você está? Pensei em você, estou com saudade. É tão bom. Aquela energia positiva que você gera naquela pessoa, e que às vezes esse telefonema, esse contato, essa preocupação,
ela vai chegar numa hora que a pessoa está tão doída, que a pessoa está precisando tanto, que muitas vezes a gente opera sem saber, sem ter noção. Hoje eu vi uma moça contando, um depoimento de uma moça, ela contando, a família dela toda sempre viveu em fazenda. Desde os bisavós, eles sempre moraram em fazenda. E o bisavô, na época do bisavô, a região que eles moravam, tinha um bendito de um matador na região, que o rapaz era temido, todo mundo tinha medo. E esse cara era matador. Aquelas brigas, né, que tinha antigamente por terra, ele era matador e o medo que as pessoas tinham dele é porque ele era muito cruel. Ele não entrava, roubava e ia embora. Ele entrava, roubava, normalmente abusava da esposa de quem ele estava contratado para matar, então tinha um requinte de crueldade. E essa moça contando a história que ela ouviu a vida inteira dela, a história do bisavô, que esse bisavô era dono de uma fazenda muito grande na região, era uma fazenda muito visada na época, e que um dia ele viajou, ele precisou viajar, ele tinha ido comprar gado em não sei que lugar, e ficou a bisavó dela com os 7 filhos pequenos. Aí, na manhã, bate lá, chama na fazenda. Quem era? O abençoado do matador. E ele se apresentou, falou, eu sou fulano de tal. Cadê o seu marido? Ela falou, olha, ele está viajando. E ele não chega hoje, ele deve chegar amanhã ou depois. Aí ele falou com ela, eu vou esperar. Eu vou esperar. Ela pediu a ajudante dela lá para trazer as crianças, trouxe todas as crianças, chamou a ajudante e falou com ela, olha, arruma o quarto para ele, arruma as roupas de cama, arruma alguma coisa para ele comer, porque ele vai passar a noite aqui. E ele passou a noite. Quando foi de manhã, ele acordou. Ela já tinha feito o café da manhã, tinha pedido para arrumar o café da manhã, para ele se alimentar, deixou tudo, para ele tomar um banho. E aí ele chegou na cozinha e falou com ela, falou, olha, eu estou indo embora, eu não vou esperar o seu marido. Eu vim aqui para matar o seu marido. Eu fui pago para matar o seu marido. Mas você me tratou com tanto respeito, com tanta dignidade, que eu não tenho coragem de fazer isso. Talvez tenha sido a única pessoa que me tratou com dignidade até hoje. E eu vou te falar mais. A partir de hoje, eu vou proteger o seu marido. Eu vou proteger vocês. Ninguém mais mexe com vocês. E ele juntou as coisas dele e foi embora. Aí eu fiquei pensando, né? E ela conta que essa história vem passando nas gerações da família dela há muito tempo. E aí eu fiquei pensando, né? Quantas vezes a gente faz isso sem querer? Quantas vezes alguém não chega perto da gente, às vezes com uma intenção ruim, e talvez com um sorriso que a gente dá, né? Uma fala mais educada, a pessoa desiste daquilo. Você desarma a pessoa sem perceber. Muitas vezes, você não percebe o que você está fazendo de bom para o outro. E isso é o ensinamento que Emmanuel nos traz. E eu não estou falando só de pessoas. Nós estamos vivendo uma transição planetária. Qual é o pré-requisito para que nós possamos ficar na Terra Nova, na Terra melhorada? Não é o amor, não é a caridade? Mas ela precisa ser feita sem interesse, porque essa é a verdadeira caridade. Jesus, em momento algum, esperou reconhecimento, esperou aplauso. Em momento algum. Mas nós esperamos. Nós sempre esperamos. E isso vai ficando tão natural na nossa vida, isso passa a ser tão natural,
que quando eu levo um sorriso para uma pessoa, uma cesta básica, qualquer que seja a ajuda que eu dou, que eu olho, eu falo, eu consegui melhorar um pouco a vida dessa pessoa, gente, é tão bom, é uma sensação tão boa. Nós temos um grupo da reunião mediúnica, normalmente a reunião mediúnica ela é muito pesada, né? A gente atende muitos espíritos sofredores. Gente, que sensação boa, quando termina a reunião e você fala assim, de alguma forma, ainda que mínima, essa noite, alguns espíritos vão dormir em paz, vão sair do desespero, vão sair do sofrimento. Que sensação boa que dá na gente. Isso reflete, isso passa. Esse espírito sofredor, seja um espírito obsessor, quando eu consigo chegar até ele, tocar de alguma forma, às vezes ele não vai ter esse reconhecimento rápido, ele não vai ter essa melhoria rápida, mas a semente está lá e o fruto vai aparecer. Ele vai aparecer. Por isso nós precisamos ter muito cuidado nas nossas ações. Nós precisamos ter muito cuidado na nossa fala, no tom que a gente fala. Porque muitas vezes a gente chega e fala alguma coisa que poderia ser falado de uma forma tão tranquila, mas a gente fala num tom ríspido. E até no negativo a gente fica esperando um retorno, vocês já perceberam? Às vezes você chega num lugar para ser atendido, você já sabe que ali tem uma fama que o atendimento não é lá, essas coisas, você já vai armado. Então você já vai esperando uma reação, você já vai pronto para a reação. E muitas vezes quando essa reação negativa vem, nós ficamos bravos. Mas eu já vou preparado para aquilo. Quantas vezes você está num lugar, a pessoa às vezes é grosseira com você, aquilo não é seu, é dela. É caridade você entender que aquela raiva, aquela agressividade não é sua, é dela. E nós não paramos para prestar atenção nisso. Quando nós falamos de reconhecimento, né, esperar, quantas vezes nós fazemos trocas com Deus? As famosas promessas, né, gente? Quantas vezes nós não saímos, o centro hoje vai fazer uma visita lá no asilo, no abrigo, vai fazer um atendimento fraterno. Quantas vezes eu já não ouvi pessoas falarem sério comigo, não é brincando, não, falando sério. Eu vou lá com o pessoal, porque às vezes eu salvo mais uns bônus hora, né? Gente, a gente troca com Deus. A gente quer fazer troca com Deus. Ô Senhor, o Senhor me ajuda com isso aqui, que eu vou melhorar naquilo ali. Como nós temos a capacidade de tentar trocar, tentar exigir alguma coisa. Nós precisamos dessa luz, dessa força, desse equilíbrio que nós recebemos diuturnamente de Deus. Nós recebemos todos os dias, todos os momentos. E nós estamos tão acostumados a receber por alguma coisa, a sermos agraciados, que nós só conseguimos perceber que nós estamos ganhando alguma coisa quando acontece coisa boa. Vocês já pararam para pensar que quando a gente recebe alguma coisa ruim, que nos acontece alguma coisa ruim, também é uma dádiva? Também é um presente? Porque é através disso que eu paro, que eu penso, que eu repenso as minhas atitudes. É a partir disso que eu mudo o meu caminhar. É a partir disso, das minhas dificuldades, que eu consigo parar. Porque quando está tudo bem, quando está tudo lindo, raramente a gente para repensar a vida. Raramente a gente para se aproximar de Deus, porque está tudo muito bom, né? Está tudo muito correndo bem. Aí começam a aparecer os problemas.
Aí liga um botãozinho na cabecinha da gente que fala assim, opa, tem alguém olhando por mim. E é a hora que a gente vai buscar esse caminho. Hoje é segunda-feira. Vocês estão todos aqui procurando essa melhora. Cada um de nós está aqui hoje porque nós queremos melhorar, nós queremos fazer diferença. E nós estamos fazendo. O simples fato de estar aqui hoje, predispostos a estar ouvindo, para estar tomando um passe, para estar tirando alguma lição, para estar tirando alguma coisa, nós estamos no caminho certo. Porque é muito fácil estar em casa numa segunda-feira à noite. Mas nós estamos aqui. Nós queremos mais. Nós queremos fazer diferença. Hoje eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui já mudaram muito a forma de viver. Já mudaram muito a forma de olhar para o seu semelhante. Já mudaram muito a forma de olhar para um irmão que às vezes está caído na rua. Um irmão que às vezes é um alcoólatra, é um usuário de droga que está nas ruas. Há um tempo atrás, com certeza a gente olhava para eles e falava, isso é mais um sem vergonha que está na rua, é falta de serviço. Hoje a gente consegue olhar para eles e entender que é mais um irmão que precisa da gente. Ainda que eu não chegue ali e consiga pegá-lo e levantá-lo, eu faço uma mentalização para ele. Eu faço uma prece para ele. Ele nem vai saber. Quando eu abro um noticiário e eu vejo tragédias acontecendo lá longe, as guerras que estão acontecendo, e eu me recolho e eu faço uma prece pedindo a Deus por aquelas pessoas, por aqueles espíritos, eu estou fazendo, sem esperar retorno. Mas o retorno vem, porque é a lei de causa e efeito. Quando eu faço uma prece pedindo a paz, essa prece chega lá. Os mentores são enviados para lá, para fazer esse auxílio. Quando eu vejo uma situação de tragédia, que eu não posso estar lá pessoalmente, se recolha, faça uma prece. Isso são os caminhos que nós temos para essa transição. É o nosso papel dentro dessa transição. Porque eu crio um mundo melhor, eu crio um ambiente melhor. E quando eu chego, voltando ao exemplo que eu dei, esse matador, com certeza, naquele momento em que ele foi bem aceito, que ele foi bem tratado, que ele foi tratado com dignidade, ele pode até ter continuado matando. Mas alguma coisa despertou nele. Ele descobriu um sentimentozinho lá de respeito, de integridade. Quantas vezes nós não fazemos isso com outro e a gente nem sabe? A gente nem percebe. Vou contar uma historinha rapidinha para vocês. Tem uma moça, ela não incomoda ninguém, ela fica na porta do supermercado ali esperando para alguém, ver se alguém dá alguma coisa para ela. E eu vou muito no BH e vou muito no ABC. E sempre ela está em um dos dois. E foi uma coisa muito interessante. Assim, eu tive uma afinidade com essa moça desde a primeira vez que eu a vi. Sabe quando você tem uma simpatia pela pessoa? Eu tive simpatia por ela. E aí sempre eu passo e mexo com ela. Ô, fulana, você está boa? A primeira vez que eu cumprimentei ela ficou num sem graça assim. Aí, há poucos dias atrás, eu saí do BH, ela estava encostada assim, ela estava pensando, ela estava longe. Pensando, sabe? Aí eu brinquei com ela. Falei, você está parecendo uma bonequinha de pano aí, encostada aí. Gente, ela ficou toda vaidosa. Aí ela, que boneca, nem dente eu tenho, não tem boneca sem dente. Ela brincou assim comigo. Eu falei, mas você está parecendo uma boneca. No sábado eu precisei sair e eu separei lá em casa umas coisinhas, uns perfumes, batom, maquiagem, e levei para ela.
Hoje ela estava lá no supermercado, toda maquiada, mais bonitinha. Olha que coisa boa. Sabe, você muda a pessoa, você desperta uma vaidade nela que às vezes ela nem sabia que tinha. É uma pessoa que está judiada pela vida, que está ali. Quantas pessoas passam por ela ali, nem olha para a cara dela, ela é invisível para muitas pessoas. Mas hoje ela acordou e passou um batom. Olha que legal. São coisas pequenas, gente. A gente não precisa de grandes atos. E hoje o que eu gostaria de propor para todos vocês é fazer uma autoanálise de como nós estamos impactando a vida das pessoas que estão ao nosso redor, como nós estamos impactando a vida das pessoas que muitas vezes nós não conhecemos. Eu gostaria que cada um parasse e fizesse uma análise antes de dormir. Como nós estamos operando em Cristo? Nós estamos operando com o coração? Ou nós estamos esperando aplauso? Ou nós estamos esperando reconhecimento? Vamos um pouco hoje parar e prestar atenção. Prestar atenção nas nossas atitudes, como as pessoas estão reagindo ao que a gente está fazendo por elas. Eu estou ajudando as pessoas a crescer? Eu estou ajudando o meu meio a crescer, a melhorar? O que eu estou fazendo? Sem esperar aplauso. E hoje eu deixo aqui para vocês essa tarefa para nós todos, né? E que a cada dia a gente possa estar prontos a doar, a fazer, a melhorar e caminhar juntos, para que nós todos possamos ser obreiros em Cristo. Que Jesus abençoe a todos, uma boa noite e um grande abraço.